Ele é um nerd, mas a garota mais popular se apaixona por ele. Eu sou o Zeon Anime e bora! Tudo começa em um hospital onde muitas crianças nascem, mas uma em especial é tão linda que Cleópatra pareceria um ogro ao seu lado. Isso fez com que todos ficassem apaixonados por ela, já que ela parecia mais fofa do que um filhote em um campo de rosas, o que fez com que todos a tratassem de forma especial. Anos depois, quando ela chega à escola, todos a cumprimentam de maneira muito amigável, exceto pelo Gigatia de Medaka, que não está sob o feitiço de sua boa aparência. Isso a deixa irritada, então ela tenta iniciar uma conversa fiada para fazê-lo relaxar. Mas ele parece irritado com isso, e continua a tratá-la como um mosquito irritante zumbindo. Vendo como ele está maltratando a deusa deles, os admiradores da classe ficam bravos com ele. Mas meu amigo não está nem aí, dizendo a ela para assumir que há uma pandemia e dar a ele um pouco de distância. Isso faz ela repensar a sexualidade dele, que ele não considera sua beleza. E seu ego começa a alcançar uma potência de um cavalo vapor. Justo então, ela se inclina para ver o que ele está procurando em seu telefone e o vê curtindo uma postagem de gato. Então, ela assume que ele é um furry e canaliza seu lado neco, agindo como alguém com um defeito na fala. Mas ele fica chocado com quão boba ela parece e a ignora ainda mais, enquanto os admiradores da turma ficam loucos de raiva. Então, ele diz para ela parar de falar com ele, e ela fica em choque, já que os homens sempre a encheram de atenção. E experimentar tal rejeição faz com que ela saia em disparada, como o Sonic. Tentando fazer com que ele se apaixone por ela, ela pendura alguns cartazes para ver se ele gosta de coxas, mas isso parece lhe causar uma enxaqueca. E ela fica tão desesperada que decide mostrar a ele os portões que cobrem o paraíso, dos quais ele se afasta, fazendo, como último recurso, ela diz ao professor que não está se sentindo bem durante a aula e pede para ir à enfermaria com Medaka. Assim que chegam, ela o transforma em uma obra de arte, pregando-o na parede, e o idiota não percebe a dica, perguntando se ela não está se sentindo bem. Depois de garantir a ele que a enfermeira não os interromperá, ela admite que ele é o único cara que a levou a se esforçar tanto e pergunta se ele gosta dela, e se pergunta se fez algo errado pra ele. Ele imediatamente diz que ela está entendendo as coisas da maneira errada, enquanto logo se torna uma chaleira humana para liberar um pouco de vapor. Para não perder o ritmo, ela o arrasta para a cama, mas ambos escorregam e ela cai diretamente sobre ele, o que a faz entrar em pânico. Quando ela vê a expressão impassível no rosto dele, ela não consegue entender por que ele ainda está bravo e que seus encantos não funcionam com ele. Sem querer recuar, ela desembainha suas duas adagas e isso provoca uma reação nele, mas sua timidez quase a faz explodir. No entanto, ele recita algumas frases para fazer o sangue fluir de sua cabeça inferior para sua cabeça principal, e isso a irrita profundamente, fazendo-a perder a cabeça. Enquanto fazia isso, ela quase cai da cama, mas Medaka faz uma manobra de príncipe encantado para segurá-la. Mas então ele percebe que suas mãos estão nos seios dela, o que o deixa nervoso. Então ele rapidamente recua, e no caminho de volta para a aula, ele diz que ela deve se guardar para um cara que ela realmente goste, o que a faz ficar vermelha como um tomate. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Mona assume uma postura acalorada, pretendendo chamar de atenção dele e o convida para malhar com ela, mas ele a ignora como uma página de termos e condições. Vendo isso, ela tenta descobrir como ele se comporta, já que ela tentou usar seus encantos superiores e inferiores para atraí-lo. E então ela decide não pensar demais, decidindo fazer com que ele se apaixone por ela. Tentando fazer isso, ela de repente reclama de estar cansada do treino, expondo áreas sensíveis do corpo, e isso quase o pega. No entanto, ele se fecha, afastando-se com uma expressão impassível, o que a destrói. Depois disso, ela se transforma na versão feminina de Joe Goldberg e o segue atrás da escola onde ele está se refrescando. Depois de encará-lo, ela decide se refrescar na fonte e de repente percebe que ele está olhando fixamente para ela. Então, em uma última tentativa, ela decide se molhar um pouco para provocá-lo, mas molha suas roupas por engano, tornando-as mais finas do que a cintura da Nami. Isso deixa os dois nervosos, então ele lhe dá sua camisa, e ela fica vermelha como um tomate quando vê o corpo musculoso dele. Enquanto se afastava, alguns caras da sua turma o pararam, dizendo que ele é muito rude com a Mona. E logo eles acabam em um playground, onde ele os informa que é um monge em um templo de gatos, narrando como ele cresceu em uma área remota, longe de meninas, fazendo os caras entenderem por que ele ignora. No dia seguinte na escola, ela se encontra com ele para devolver sua camisa, afirmando que ela lavou antes de trazê-la. No entanto, ele diz que ela não deveria ter passado por esse esforço. E ela o provoca, perguntando se ele queria o seu cheiro na camisa, o que o faz corar. Ela então percebe que ele está tentando resistir aos seus encantos, e isso a irrita. No dia seguinte na escola, durante a aula de arte, todos escolhem um parceiro de arte, e Medaka acaba sendo o parceiro de Mona. Seguindo seu plano para fazer com que ele fique caidinho por ela, ela faz várias poses fofas para chamar sua atenção, o que faz seu coração disparar. Mas ele recita suas frases anti-simp para se acalmar e Mona fica irritada, pois ele não está dando a reação que ela... Então ele pede para ela fazer poses normais, mas ela diz que não faz, ou que não tem a chance de modelar com frequência, então ela fará qualquer coisa que ele disser nesta viagem, deixando os caras menos confiantes da turma loucos. Ela continua a provocá-lo, dizendo que poses dela em sua roupa de primeiro aniversário estão fora de questão, o que não o incomoda nem um pouco, e isso a irrita, também incomodando toda a turma. No entanto, ela decide que deve fazer com que ele se apaixone por ela usando a aula de artes e decide usar suas poses para conseguir isso. Enquanto procura uma pose para usar, ela se lembra de como ele ficou tímido quando ela estava usando a fonte, dando-lhe uma ideia do que fazer, mas ela não sabe que ele está lutando contra o desejo de propor casamento a ela. Depois disso, ela chama por ele e mostra um pouco de pele, cativando toda a turma, enquanto começam a elogiá-la. E isso parece funcionar nele, pois ele fica tão vermelho quanto ferro quente. No entanto, ele se concentra mudando para o modo virgem, já que considera isso parte de seu treinamento. Enquanto a aula continua, ela se sente decepcionada por ele não ter reagido às suas poses quando percebe outra garota olhando para ela. No entanto, ela está ocupada demais se irritando com o quanto ele está focado em desenhá-la, e logo percebe que seus olhos estão fixos nela, o que a deixa nervosa. Para se distrair, ela pergunta em que parte do nosso corpo ele está, e ele diz que está desenhando seu pescoço, que acha muito bonito. Enquanto isso, ela luta para se manter calma, pois a ideia dele olhando intensamente para seu pescoço a faz se sentir envergonhada. E enquanto olha em seus olhos, ela perde o concurso de encarar para ele e põe fim à sessão deles juntos, saindo rapidamente da sala mais rápido que Minato, o que surpreende a todos. Ao chegar ao banheiro para se acalmar, ela admite que o foco total dele nela a surpreendeu e deseja que ele lhe dê essa atenção sempre.
Mais tarde, na biblioteca, os dois se encontram lá, enquanto ambos alcançam o mesmo livro, que é O Destino, e imediatamente sugere que o leiam juntos, vendo isso como uma oportunidade de flertar. Mas ele recusa o convite dela sem. Depois se afasta enquanto luta contra seus demônios do desejo. Enquanto ela faz beicinho, percebe Haruno a olhando e se pergunta por quê. Enquanto isso, ela avança para sentar-se com Medaka, ainda querendo que eles leiam o mesmo livro. Mas ele parece estar extremamente irritado com isso, e Mona logo pega Haruno imitando Joe Goldberg. No entanto, Mona pensa que ela está de olho em Medaka, o que a faz entrar em pânico, ao perceber que pode haver outras garotas fofas interessadas nele. Isso faz com que ela imagine eles juntos. Ela então muda de marcha, colocando um par de óculos enquanto lê um romance com um pouco de chá para parecer agradável para ele, e ela começa a flertar com ele, usando a perna para tocar perto da antena dele, e isso faz com que ele lute para manter a calma. Para colocar mais pressão sobre ele, ela pergunta o que ele acha dela, e ele imediatamente se afasta. Ele não espirra com a cabeça do corpo inferior. Enquanto ela pensa que sua tentativa de flertar falhou, ela vê Haruno aparecendo animada e assume que ela está feliz que ele não está interessado nela. Mais tarde, Mona encontra a médica no telhado da escola, enquanto ela está tendo um tempo tranquilo, e flerta um pouco com ele, sentindo-se totalmente confiante de que qualquer garoto no mundo se apaixonaria por uma gata como ela. No entanto, quando ela tenta usar sua famosa frase nele, percebe que está nervosa demais para dizer que o ama. E enquanto ela tenta descobrir por que está tão nervosa, uma rajada de vento quase lhe mostra a Terra Prometida. Isso faz surtar enquanto ela desiste de dizer que o ama e sai correndo, se culpando por ser medrosa enquanto entra em pânico por perder médica para Haruno. Mais tarde na aula, Mona e Haruno são escolhidas para fazer parte do comitê de planejamento do festival escolar, o que irrita Mona. Depois disso, eles fazem uma reunião para planejar o que sua turma fará no festival escolar, e Mona não se sente à vontade com o quão tranquila Haruno está, pensando que ela não a vê como uma concorrente. Depois de um tempo, Mona percebe que Haruno está escondendo o telefone dela, então ela insiste em ver o que está escondendo, gritando que ela deve manter as mãos longe do médica dela, e logo descobre que Haruno tem uma quantidade enorme de fotos dela no telefone. Isso faz Haruno entrar em pânico, dizendo a Mona pra não vê-la como uma esquisita. E Mona diz que não se incomoda com isso. Então Haruno explica que é fã de Mona desde que a viu na cerimônia de entrada, então tirou algumas fotos dela de vez em quando, e enquanto Mona a conforta, percebe que cometeu um deslize mais cedo. Tentando encobrir a confusão, ela diz que estava falando de um peixe, e não de Medika, mas Haruno segue com a ideia de que ela está interessada em Medika, sem ouvir o que Mona tem a dizer. No dia seguinte na escola, enquanto todos se preparam para o festival, Mona está tentando descobrir onde conseguir o equipamento necessário para a atividade da turma, e Haruno aparece, dizendo que sua irmã está no clube de teatro, o que significa que eles poderiam pegar algumas das fantasias necessárias emprestadas. Enquanto isso, Mona percebe que tem conversado muito com Haruno, e ela se sente mais confortável ao redor dela. Nesse momento, ela percebe Medika fazendo origami, e Honoka sussurra que espera que Mona possa mostrar sua médica no festival, o que deixa Mona envergonhada. Quando ela tenta esclarecer as coisas, Honoka se afasta sem ouvi-la, e ela fica irritada porque Honoka tem a ideia errada sobre ela estar apaixonada por Medika, já que ela só quer que ele se apaixone por ela como os outros. Depois disso, Honoka leva Mona para conferir as roupas do clube de teatro, e ela está animada, pois podem facilmente conseguir fantasias para a atividade delas. Enquanto elas conferem as roupas, Honoka sugere que ela experimente as roupas, pois ficarão bem nela, mas Mona recusa o pedido. E logo depois, Honoka menciona uma lenda popular da escola sobre uma ponte do amor, dizendo que qualquer casal que se der as mãos na ponte durante o festival está destinado a ficar junto no amor para sempre. Ela menciona como está animada com a ponte, dizendo que no passado já impulsionou muitos relacionamentos, e espera que Mona e Medika possam dar as mãos lá. Mas antes que Mona possa esclarecer as coisas, alguém chama Honoka para fora da sala. Enquanto isso, Mona pensa que pode usar as roupas durante o festival escolar para fazer Medika se apaixonar por ela e começa a experimentá-las, confiante de que ele não será capaz de resistir. Como última linha de ataque, ela veste uma fantasia de coelhinha, que a faz parecer uma entusiasta da dança no poste, e ela acha que é um pouco exagerado. Antes que ela possa tirar o traje, Medika entra e isso a deixa em um frenesi. Ela imediatamente tenta explicar que está testando as fantasias para o festival, e Medika diz que está lá para entregar alguns papéis do professor. Bem, ele juntou os papéis para poder sair. Honoka caminha em direção à sala, e para evitar mais mal-entendidos dela, Mona rapidamente puxa Medika para dentro do armário para se esconder. Enquanto isso, Mona entra em pânico por estar presa em um espaço apertado com Medika e pressionando seus seios naturais contra o peito dele, fazendo-o reconsiderar suas crenças. Ela reza desesperadamente para que Honoka saia logo, enquanto está pressionada contra ele. E bem, ela tenta se afastar, mas Medika está ocupado lutando por sua vida. O impulso de interagir intimamente aumenta à medida que Medika se transforma em um humano. E felizmente para eles, Honoka logo deixa a sala. Imediatamente eles saem correndo do armário, e Mona pensa que seu Wi-Fi na parte inferior do corpo captou sinais fortes desde que passou um bom minuto com ela no escuro. Mas ela fica desapontada quando vê que ele é mais frio que Shikamaru. Então ela se vê no espelho e percebe que pode ter exagerado com ele, dizendo que nem parece bonita no vestido. Para consolá-la, ele diz que ela está mais fofa do que uma cesta de filhotes, tocando seu coração como uma harpa. E antes de sair, diz que ela está mostrando pele demais, fazendo borboletas voarem em seu estômago. Uga. Enquanto ela se repreende por se deixar encantar, Medika se arrepende de ter dito que ela era fofa, pois ele não deveria ser amigável com mulheres, e tenta se acalmar recitando seu feitiço anti-simp. Na manhã seguinte, Mona chega à aula se sentindo feliz, pois acha que Medika finalmente está se dando bem com ela. Então ela o cumprimenta alegremente, mas ele responde como se ela cheirasse a peixe cru de uma semana, o que a choca. No dia da festa escolar, a turma organiza um café com tema de coelhos, e todos se esforçam ao máximo para atender bem os clientes. Mais tarde, na cozinha, uma colega agradece a Mona, pois acha que ela atraiu muitas pessoas, e eles começam a trocar de turno.
Ela não fez seu movimento pedindo a Meduca para fazer uma pausa com ela, mas ele diz que está bem sem uma pausa. No entanto, ela persistentemente lhe diz para ir com ela, dizendo que ele deveria almoçar com ela, já que deve estar com fome. E em resposta a isso, ele belisca o pedido de um cliente para evitar ir com ela, o que a irrita, já que ela achou que tinha feito algum progresso. A resposta dele a faz sentir que ele está rejeitando ela mais do que antes, embora ela presuma que ele esteja apenas envergonhado pelo que disse a ela. Ela afasta o sentimento decidindo resolver as coisas com ele durante o festival, já que é o lugar perfeito para isso. Dizendo que ele não quer cooperar, Honoka pede a ele para anunciar o café de coelhinhos com Mona, e ela agradece pela ajuda. Os dois saem para o corredor da escola procurando uma atividade para fazer juntos, mas antes que Mona possa sugerir qualquer coisa, Medaka fica fascinada pela casa assombrada, então Mona sugere que eles entrem, mesmo que ela esteja... Quando eles entram, Mona se encoraja, afirmando que talvez não seja tão assustador, mas acaba sendo mais aterrorizante do que ela imaginava. Enquanto isso, Meduca parece estar se divertindo, mas então fica assustado e fica preso em alguns equipamentos. Então ela se agarra a ele para ajudá-la, e ele fica nervoso, pois quase vê a parte inferior do traje de banho dela, o que a deixa envergonhada, fazendo-a fugir. Depois disso, ela decide tomar controle da situação e os dois vão pegar alguns lanches. Enquanto faz isso, quer tentar agir como uma garota fofa, mas falha terrivelmente, pois um pássaro rouba seu lanche e Meduca não se importa. Não desanimada pelo que aconteceu, ela os leva a um show na tentativa de subir no ombro dele, já que não conseguia ver o palco de onde estavam. No entanto, ela o confunde com outra pessoa, falhando em sua segunda tentativa. Então, ela tenta fazer animais de balão com ele, mas acidentalmente estoura o dela enquanto ele está tão focado em quão fofo seu animal de balão fica. Assim que ela está prestes a desistir, tentando descobrir o que fazer a seguir, ela nota vários casais na ponte do amor e tem a ideia de levá-lo até lá. Enquanto isso, o colega de classe deles passa apuros na cozinha e começa a chamar a Meduca de volta enquanto a Sahi decide sair do café. Enquanto isso, Mona percebe que está na ponte do amor com Meduca e se sente estranha ao ver tantos casais de mãos dadas. Ao ver os dois juntos, todos começam a falar assumindo que ela está namorando ele, o que faz Mona entrar em pânico. Nesse momento, Meduca sugere que voltem para a aula, mas ela tem a ideia de promover o café como desculpa para estarem lá, e ele entra na ideia dela. Isso esclarece tudo com a multidão, o que a alivia, e enquanto atravessa a ponte com ele, ela lhe conta sobre a lenda da ponte, dizendo que casais que seguram as mãos lá durante o festival escolar estão destinados a se amar para sempre. Nesse momento, Mona tenta segurar as mãos dele, o que o assusta, então ele rapidamente retira a mão e ela percebe que ele está corado, o que a deixa contente. Ela provoca ele, mas ele tenta ignorá-la e então se vira para sair. Nesse momento, Mona finge que caiu, na esperança de que ele a levante segurando sua mão. Ao invés disso, ele a levanta como um bebê, o que a deixa envergonhada e ele sai como um chefe. O festival termina e a cafeteria deles está indo muito bem, mas Mona está muito triste porque nenhum de seus planos para conquistar Meduca funcionam, e Honoka percebe isso, então ela ordena que Meduca a ajude a mover algumas coisas. Mais tarde, enquanto ele troca as mesas com a Mona, ele percebe que Mona está muito triste, e ela sente que talvez não fosse tão fofa, desejando que algum de seus planos tivesse funcionado. Meduca, enquanto perdida em pensamentos, ela colide com as caixas, e antes que todas caiam sobre ela, ele corre para salvá-la. No processo, ele segura a mão dela, e isso a deixa swing, especialmente quando percebe que estão na ponte do amor. Meduca então se levanta e começa a arrumar as caixas, depois admite que se divertiu com ela naquele dia antes de ir embora, e ouvir isso deixa Mona muito feliz. Após a escola, eles vão até uma pista de boliche para jogar uma partida, e quando começam, Mona faz um bom lançamento. Então vai dar um high five em todos. Mas assim que se aproxima de Meduca, ela se lembra de quando deram as mãos na ponte, ficando vermelha e saindo correndo. Mais tarde, Mona senta-se no sofá ao lado dele e começa a falar docemente com Meduca. Depois pergunta se pode beber da cola na mão dele. Ela vai adiante e pega, e mesmo quando ele diz que já tomou um gole antes, ela não se importa. Ela então começa a beber, e quando toca seus lábios, o coração de Meduca começa a bater mais rápido. Depois de provocá-lo, ela finalmente bebe, e Meduca fica totalmente vermelho de vergonha. Depois disso, Mona diz que foi um beijo indireto, perguntando se ele gostaria de beber de novo. Ela pensa que o tem na palma da mão, mas ele diz que está bem e se afasta, machucando o ego dela. No dia seguinte, todos aparecem com suas roupas de inverno, e como de costume, eles olham pra Mona, pois ela está bonita em seu suéter. No entanto, Meduca não dá a mínima, então ela decide provocá-lo, dizendo que ele pode se esconder em um suéter para se aquecer se quiser. Mas ele diz que pode aguentar o frio e continua a ignorá-la, deixando-a chateada. Isso incomoda seus amigos, então eles o chamam atrás do prédio da escola para lhe dizer que ele está sendo muito cruel. Mas ele diz que não é de propósito, e então eles aconselham ele a se esforçar para ser gentil com ela, dizendo que os ensinamentos de seu templo devem ter mencionado algo sobre ser gentil com as pessoas, fazendo com que ele repense sua atitude em relação a ela. Enquanto ele volta para a aula, Honoka também o encontra nos corredores e o repreende por ser frio com Mona, ordenando que ele seja gentil com ela antes de se afastar irritada. Durante a próxima aula, ele percebe que Mona estava procurando seu livro didático, então ele se oferece para compartilhar o dele com ela, o que a deixa animada. Mas quando ela tenta aproximar sua mesa da dele, ele de repente se afasta, o que a deixa chateada, pois ela pensa que estragou sua chance novamente. No entanto, seus amigos dão dicas para ele sobre o que fazer. Então ele se move para mais perto dela, pedindo desculpas, pois parecia muito repentino para ele, e isso a deixa muito feliz. Isso deixa todos felizes, e ele decide ser mais gentil com ela sem se apaixonar. Nesse dia, quando Mona acorda, ela não está tão feliz como de costume, já que é um dia chuvoso, e isso torna seu dia um pouco mais difícil, pois leva mais tempo para arrumar o cabelo. Além disso, seus shows favoritos ficam molhados. No entanto, a caminho da escola, ela vê o lado positivo, encarando o caminho molhado como seu tapete vermelho, e o som das gotas de chuva parece aplausos por fazer Meduca se abrir um pouco mais para ela. Nesse momento, ela o vê debaixo de um abrigo e aproveita a oportunidade para se aproximar dele. Em vez de uma resposta fria, ele se força a cumprimentá-la calmamente, e percebendo que está fazendo algum progresso, ela pergunta se ele esqueceu o guarda-chuva em casa para que possam compartilhar o dela. Ele então explica que, na verdade, cedeu seu guarda-chuva para cobrir alguns gatinhos que encontrou a caminho da escola, e isso a anima, mas ela afasta o sentimento para manter o foco em sua missão de fazê-lo.
Imediatamente, ela oferece compartilhar seu guarda-chuva, que ele quase recusa a princípio, mas ele se lembra do conselho que seus amigos deram e vai contra seus reflexos, aceitando a oferta dela, o que lhe dá um impulso de confiança. Enquanto eles estão andando, ela tenta levar as coisas um pouco mais adiante, pedindo-lhe para se aproximar dela, já que o ombro dele estava se molhando, mas ele diz que está bem assim e tenta manter a distância dela, mesmo quando ela se aproxima dele. Depois de quase bater em um poste enquanto tentava se afastar dela, ele finalmente concorda em se aproximar um pouco e recita mentalmente suas frases anti-simp, para se acalmar, enquanto Mona sente que não o entende, mas decide conhecê-lo melhor. Quando chegam à escola, ela sugere que sigam um caminho pela área do ginásio, pois é um atalho para a aula deles, e no caminho, ela percebe o time feminino treinando com Asahi, em particular chamando a atenção dela enquanto dribla através dos times adversários, jogando como Steph Curry. Enquanto a observam, ela se distrai ao ver Meduca cair de cara no chão enquanto perde a bola, e quase acerta a Mona no rosto. Mas Meduca o para como o Sigma que ele é. Enquanto todos ainda estão verificando Asahi, ela se aproxima de Mona para pedir desculpas por quase acertá-la com a bola e a repreende por ser uma distração, dizendo-lhe para assistir das plataformas mais altas se quiser vê-los jogar. Enquanto a adverte por ser tão rude, ela segura Mona pelo pulso antes que possam sair, dizendo que quer ter uma conversa com ela, e depois que a leva para um canto, começa a interrogá-la, perguntando qual foi a relação dela com Meduca. Mona responde que ele é apenas seu colega de classe, mas Asahi retruca, dizendo que ela não pode ir para a escola apenas com seu colega de classe debaixo de um guarda-chuva. Ao ouvir isso, Mona explica que eles apenas se encontraram no caminho dela para a escola, e que ele havia esquecido o guarda-chuva, então eles compartilharam o dela. No entanto, isso não agrada a Asahi, que pergunta diretamente se eles estão namorando, o que Mona nega. Isso não a faz recuar, e ela continua perguntando se Mona gosta de Meduca, e os amigos de Asahi rapidamente intervêm, arrastando-a para longe antes que ela perca o controle, enquanto Mona fica parada sentindo-se. No caminho de volta para a aula com Meduca, ela pergunta a ele se ele conhece Meduca, se ele a conhece, e ela diz que não, o que a faz se perguntar por que Asahi estava tão interessada em saber sobre o relacionamento deles. Enquanto ele segue na frente dela para trocar de roupa de ginástica, ela conclui que Asahi pode estar interessada em Meduca, e isso a faz entrar em pânico, pois pensa que Asahi pode querer interferir. Depois disso, enquanto Honoka tira suas fotos diárias de Mona, ela pergunta a Honoka sobre Asahi, e ela diz que Asahi é a garota mais popular do primeiro ano, dizendo que ela é bonita, boa em esportes e inteligente também, enquanto mostra para ela os artigos escritos sobre ela. Nesse momento, outros colegas de classe entram para confirmar sua afirmação, e isso faz Mona entrar em pânico a princípio, pois será um problema se uma gata dessas tiver sentimentos por Meduca. No entanto, ela assume que está apenas interpretando mal a situação, já que Meduca nem conhece a garota, e decide focar em fazê-lo se apaixonar por ela. Mais tarde, alguém chama Mona para fora da aula, e ela fica chocada ao encontrar Asahi do lado de fora, que diz que ainda não tinham terminado a conversa. Mas assim que Asahi vê Meduca, ela fica toda iluminada, o que confirma as suspeitas de Mona. Quando Meduca elogia as habilidades de Asahi no basquete, suas pernas ficam moles como espaguete cozido, e ela cai no chão, mostrando uma área que não vê o sol. Isso faz Mona entrar em pânico, pois ela sabe que Asahi gosta de médica. E Asahi então diz a Mona que não vai perder antes de sair correndo, o que Mona interpreta como uma declaração de guerra. No dia seguinte, Mona fica irritada ao pensar em Asahi e sua missão de conquistar o coração de médica. Este é um novo sentimento para ela, já que sempre foi cercada de carinho e nunca foi contrariada por ninguém antes. Nesse momento, ela avista Asahi sonando na sala de aula dela, e isso a incomoda. Logo depois, Meduca encontra Asahi na porta, e ela imediatamente trava, depois luta para cumprimentá-lo. Antes que ela possa dizer algo, Mona se move mais rápido que o Flash para interrompê-los. E ela acha irritante que Asahi nem consiga cumprimentá-lo direito depois que ela mostrou pra ele a cor da parte de baixo do biquíni dela. Ela então pede a Meduca para entrar na sala com ela, usando seus encantos fofos, e isso o faz corar. Assim que ouve o sino tocar, ele diz a Asahi para voltar para a sala dela também. Enquanto ela se afasta como um robô quebrado, os dois se sentam na sala e Meduca tenta lembrar o nome de Asahi, o que preocupa Mona, já que Asahi deixou uma impressão nele. Mais tarde, Mona decide substituir a impressão de Asahi em Meduca, mostrando a ele o quão incrível ela é. E depois que Meduca mostra como é péssimo no basquete, Mona arrasa, mostrando que não é apenas um rosto bonito, mas também incrível nos esportes. Depois disso, Meduca fica preso limpando o ginásio, já que perdeu uma competição de arremesso contra seus colegas de classe. E enquanto eles o deixam para trás, Mona aparece, oferecendo-se para praticar os arremessos com ele. Ela aproveita essa oportunidade para dar em cima dele, pressionando suas gêmeas flutuantes contra as costas dele, o que envia sinais para sua antena orgânica. Isso o deixa fraco nas pernas. Quando as coisas estão esquentando, Asahi os interrompe, e Mona rapidamente explica que está ajudando Meduca a praticar seus arremessos. No entanto, Asahi não acredita nela e a confronta sobre Meduca. Como Mona insiste que está apenas ajudando-o a praticar, Asahi decide se juntar e diz a Meduca para fazer prancha com ela para fortalecer o núcleo dele. Enquanto faz isso, ele dá uma olhada no vale entre as colinas do peito dela, e isso o deixa nervoso. Quando Mona vê o motivo dele estar agindo assim, ela decide usar a mesma tática, e Meduca quase explode. Nice. Legal. Não querendo perder pra ela, Asahi pergunta se Meduca prefere castelos infláveis menores, e seu cérebro virgem não aguenta mais, fazendo-o surtar enquanto as garotas fogem, sentindo que exageraram com ele. No dia seguinte, Mona nota que Meduca não está na escola, então seus amigos dizem a ela que ele estava doente em casa, afirmando que o viram fugindo do ginásio no dia anterior com a roupa de ginástica.
Ao ouvir isso, Mona pensa que é culpa dela, já que eles o fizeram sair correndo da academia para a chuva e o molharam enquanto compartilhavam seu guarda-chuva antes disso. Pinóquio então sugere que os amigos dele verifiquem como ele está, o que os assusta, pois pensam que uma garota deveria verificar, e isso dá uma ideia a Mona. Enquanto isso, Asahi diz às amigas que se sente culpada por ter deixado Asahi doente. Então ela aconselha que ela cuide dele, e diz que isso ainda lhe daria a chance de vê-lo em seu estado casual, o que a empolga. Depois da escola, Mona segue os amigos de Medika até a casa dele, planejando entrar quando eles saírem, mas sem saber que Asahi tem a mesma ideia e a encontra escondida. Isso surpreende Mona, que então pergunta se ela mora na área para que Asahi não descubra suas verdadeiras intenções. E em resposta, Asahi revela que quer verificar como Medika está. Quando Mona pergunta se ela não tem outras coisas para fazer, ela responde que seu treino foi cancelado para o dia, e diz que Mona não pode negar ter sentimentos por Medika, já que até seguiu os amigos dele para descobrir onde ele mora. Quando ela insiste que não, Asahi diz que ela não deveria ter problema com sua visita, já que não estão namorando, e Mona fica irritada ao perceber que Asahi está falando sério sobre enfrentá-la. Em seguida, as duas esperam os amigos de Medika saírem e vão até a porta dele. Quando ele atende a porta, fica surpreso ao vê-las, e Mona imediatamente assume o controle, pedindo para entrar para cuidar dele. Isso o deixa nervoso, já que nunca teve contato com uma garota. Sim, garoto, e ele diz que ficará bem sozinho, mas antes que possa pedir que saiam, Mona aproxima seu rosto do dele para verificar sua temperatura, o que na verdade faz sua temperatura subir. Ela diz que não podem deixá-lo nesse estado e força sua entrada, oferecendo-se para cuidá-lo de volta à saúde. Os dois imediatamente entram em uma competição de dona de casa, tentando ver quem pode cuidar dele melhor e decidem preparar uma refeição para ele, apenas para Mona descobrir que Asahi é um péssimo cozinheiro. Depois de alimentá-lo, Mona decide fazer sua jogada, vestindo uma roupa de enfermeira que faria a fé de um monge balançar, e tira um termômetro do seu inventário entre os seus travesseiros gêmeos para verificar sua temperatura. Isso faz Medika corar, dando a Mona um impulso de confiança, mas Asahi a enfrenta vestindo o traje de médica que havia trazido como reserva, então pede para verificar sua respiração, o que irrita Mona. Após uma longa batalha, Medika desmaiou de exaustão, e as garotas admitiram que lutaram bem, decidindo deixá-lo descansar. Em seguida, Asahi diz a Mona para abandonar a garota fofa, mas Mona diz que não está atuando e rebate apontando que não fica mais nervosa perto de Medaka, o que surpreende Asahi. Em resposta, Asahi diz que ainda não superou completamente, mas conseguiu controlar isso, já que está competindo com ela, e isso faz Mona perguntar por que está se esforçando tanto para chamar a atenção dele. Asahi responde que está fazendo isso porque gosta de Medika, surpreendendo Mona, que consegue entender por que alguém lutaria tanto por alguém que gosta. E Asahi admite que gostaria de namorar com ele, continuando a dizer que quer fazer a dança do quadril com ele. De repente ela volta a si, sem saber por que mencionou isso à sua rival, e decide tomar uma bebida dizendo a Mona para não fazer nada a Amedala enquanto ela estiver fora. Nesse momento, Mona se aproxima de Medika enquanto ele está dormindo e senta-se ao lado de sua cama, refletindo sobre toda a questão do amor. De repente, Medika se senta na cama e a segura firmemente, fazendo o coração dela bater em dobro. Enquanto Asahi pega a bebida, ela se lembra de quando sua amiga lhe contou sobre um cara por quem se apaixonou à primeira vista, e como ela achava que isso parecia estúpido. No entanto, ela logo esbarrou em Medika e imediatamente se apaixonou perdidamente por ele, o que a deixou envergonhada, pois estava na casa dele quando uma vez zombou da ideia do amor. Por outro lado, Mona ainda está chocada que Medika o abraçou de repente e logo descobre que ele está dormindo. Depois de colocá-lo em sua cama, ela se lembra do que Asahi disse sobre beijá-lo e sente uma forte vontade de unir os lábios. Mas para antes de seus lábios colidirem. Nesse momento, Asahi entra e a surpreende, pulando zangada em cima dela, alegando que suspeitava que Mona faria um movimento nele. Enquanto Mona tenta explicar, eles percebem que estão fazendo muito barulho que poderia incomodar Medika. Então ela leva Mona pra fora e diz que Mona não pode negar ter sentimentos por Medika depois do que ela acabou de fazer no quarto. No entanto, Mona continuou negando seus sentimentos por ele. Mas Asahi continuou insistindo no fato de que ela definitivamente tem sentimentos por ele. E isso faz com que Mona revele seu verdadeiro plano de fazê-lo se apaixonar por ela apenas porque ele não está admirando como todas as outras pessoas. Depois de ouvir o que ela tinha a dizer, Asahi percebe que ela na verdade gosta de Medika, mas não sabe que ela gosta dele, o que faz com que ela tenha pena de Mona. No entanto, ela ainda decide que não vai desistir, prometendo não contar a ninguém o que ela disse. No dia seguinte, enquanto esperava a aula começar, Asahi provoca Mona, alegando que ela está preocupada com Medika e quer vê-lo muito. Nesse momento, os amigos da Medika entram, perguntando por que Asahi está no lugar deles, e um cara aleatório diz que ela é amiga da Mona. Enquanto conversam, Asahi menciona que visitaram Medika juntos, o que deixa Mona atônita e também surpreende os amigos de Medika, que prometem interrogá-lo sobre isso quando ele for para a escola. Enquanto isso, Honoka logo percebe que Asahi se tornou rival amorosa de Mona e fica com ciúmes porque ela está se aproximando dela. Logo depois, Medika chega à aula e Asahi imediatamente se afasta. Quando ele cumprimenta Mona, ela se lembra do que Asahi disse sobre seus sentimentos por Medika e logo percebe que não consegue conversar com ele, mesmo que ele queira falar com ela. Isso continua por um tempo, enquanto ela continua inventando desculpas para evitar falar com ele e eventualmente ela esbarra nele no corredor da escola. Mas antes que ela possa fugir, ela de repente desmaia. Mais tarde ela acorda e se encontra na enfermaria com Medika ao seu lado. Depois de dizer a ela que a carregou para a enfermaria porque estava com febre, ele a agradece por cuidar dele e sai enquanto ela fica envergonhada, pensando nas maneiras como ele pode tê-la carregado para a enfermaria. No dia seguinte na escola, enquanto os garotos estão se divertindo, o amigo de Medika prega uma peça nele mudando o papel de parede da tela de bloqueio para uma foto de uma garota atraente de biquíni, o que o faz rir no seu ponto fraco, e seus amigos zombam dele por não ser resistente a coisas impróprias. Ele então sai para mudar o papel de parede, lembrando a si mesmo que um monge em treinamento não pode ter essas coisas no seu telefone, então ele deve deletá-las. Enquanto isso, Mona se encontra com Haruno para passar o tempo e a encontra grudada no celular. Quando Mona pergunta o que ela está fazendo, ela diz que está enviando uma foto fofa de Mona para Medika para ter uma vantagem em sua rivalidade contra Sai, alegando que um inimigo de Mona é inimigo dela também. Além disso, ela também não quer que Asahi se aproxime muito de Mona.
E então ela envia a foto pra ele, esperando que isso desperte algo nele. Isso parece um bom plano pra Mona. No entanto, ela pede pra ver a foto específica que enviou e fica nervosa quando descobre que estava olhando pra Medika com corações nos olhos na foto, pra que ele não tenha a ideia de que ela o ama. Ela diz a Haruno para cancelar o envio, mas antes que ela possa fazer isso, sua bateria morre, fazendo ela entrar em pânico e se desculpar por não consultá-la sobre a foto a ser enviada. No entanto, Mona diz pra não se preocupar com isso e sai correndo em busca de Medika para que ela possa deletar do telefone dele, mas não consegue encontrá-lo enquanto procura pela escola. Enquanto isso, Medika decide dar uma última olhada na foto antes de deletá-la, mas ao abrir o telefone, percebe que precisa ir para um ambiente mais privado. Neste momento, Mona finalmente encontra alguém que a direciona para onde ele foi. Depois disso, Medika vai até o telhado da escola para dar uma olhada na foto, mas antes que ele possa abrir o celular, Mona aparece de repente, o que quase faz sua alma sair do corpo. Ela diz pra ele não olhar o telefone, o que o deixa em pânico, achando que ela está falando sobre a foto de biquíni no aparelho. Enquanto ele ainda está surtando, ela pega o telefone dele e apaga a revista, só pra ver a garota bonita na tela de bloqueio dele. Antes que ele pudesse explicar, ela lhe entrega o telefone com uma expressão triste, o que o deixa confuso. E então ela volta pra aula, emburrada porque ele usou outra garota como papel de parede. Mais tarde na aula, ele percebe que ela está lhe dando o tratamento do silêncio, pois está irritada porque ele estava em coisas sujas, mas se recusou a ceder. Enquanto isso, ele decide repreender seu amigo por colocar a foto no telefone, e ela ouve isso, especialmente quando o amigo diz que a tela de bloqueio de um menino precisa ser uma menina bonita. Isso faz com que ela envie uma selfie para ele, pensando que ele a usaria como tela de bloqueio, mas ele rapidamente apaga a foto do telefone e começa a entoar suas frases anti-simp, o que deixa os amigos loucos. Embora ainda esteja chateada por ele ter apagado a foto, Haruno a encontra com uma abóbora esculpida, dizendo a Mona que alguém a deu de presente do lado de fora como um token de Halloween, e acrescenta que gostaria de ter uma foto de Mona em sua fantasia de Halloween. Isso dá a Mona a ideia de dar uma festa de Halloween para que ela possa se vestir com uma fantasia incrível que obrigará a Medika a usá-la como tela de bloqueio, e todos apoiam a ideia. Quando Medika tenta recusar o convite, seus amigos o pressionam a concordar e isso deixa a Mona animada, mas ela ainda não sabe de que tipo de fantasias Medika gosta. Então ela sugere que saiam para comprar fantasias para que ela possa conhecê-lo melhor. No dia seguinte, os meninos vão para o ponto de encontro. E enquanto esperam as garotas, os amigos de Medika imaginam como Mona ficaria em diferentes roupas. Nesse momento, Honoka aparece e pergunta por Mona, alegando que ela disse que estava por perto. Logo depois, eles a veem andar como uma modelo da Vogue, com todos comentando o quanto ela está deslumbrante. Ela se encontra com eles e Honoka não perde a chance de tirar fotos dela, enquanto Medika fica tão encantado por ela que tem que recitar suas frases anti-atração. Quando estão prestes a começar as compras, seu amigo diz que convidou mais uma pessoa, e a Sahi aparece, o que o amigo de Medika explica que a convidou porque pensou que eram amigos. E a Sahi diz que achou que seria divertido ir junto, mesmo que ela não se importe com o Dia das Bruxas, deixando Mona desconfortável. Então, Medika se aproxima dela e ela imediatamente muda de personalidade. Logo depois, Honoka se apresenta a Asahi, pedindo para ser sua amiga, e diz que ela deveria tomar o lugar de Mona na vida de Asahi, desde que é uma fã antiga de Mona, o que deixa a Asahi confusa. Enquanto começam as compras, Mona fica animada para descobrir do que Medika gosta, e o grupo decide se encontrar nos vestiários depois que escolherem o que gostam para que as meninas possam experimentá-los. Depois disso, Honoka convida Mona para experimentar algumas fantasias com ela, e ela se diverte tanto que quase esquece seu objetivo principal. Depois que Mona diz a Honoka para encontrar sua própria roupa, ela passeia pela loja procurando por Medika e vê a Sahi parecer confusa sobre o que vestir. Mona, no entanto, está confiante de que ficará melhor do que ela, e segue seu caminho enquanto a amiga de Asahi vem em seu socorro, afirmando que sabia que ela teria dificuldade em encontrar uma fantasia, então ela veio para ajudar. Ela a leva para experimentar algumas fantasias, mas Asahi não se sente confortável com a maioria delas. E finalmente eles encontram uma fantasia que ela se interessa. Enquanto isso, Mona finalmente encontra os meninos escolhendo suas fantasias e os ouve dizendo que eles podem escolher qualquer fantasia que quiserem, mas as meninas têm que levar as delas a sério. Depois que eles escolhem as fantasias que estão interessados, eles pedem para Medika escolher, que é o que Mona estava esperando, mas Medika sente que está sendo observada. Ele vai ver se há alguém atrás das prateleiras, mas Mona se esconde melhor do que um camaleão. Depois ele volta para escolher o que acha que parece bom, e Mona faz uma anotação do que acha que ele escolheu, o que ela acha ser uma loucura, pois parece algo que um entusiasta profissional de pole dance usaria no trabalho. Depois disso, eles se encontram nos vestiários, e os amigos de Medika mal podem esperar para ver o que as garotas escolheram para vestir. Eles começam um show com Honoka, e depois que todos terminam sua apresentação, Mona sai por último. O que ela está vestindo choca a todos, e embora a achem fofa, é tão revelador que Medika tem que se virar para esconder sua varinha mágica ativa, o que ela interpreta como ele a ignorando. Quando ela descobre que não foi o vestido que ele escolheu, ela se fecha de vergonha enquanto a multidão pede para ver mais dela. Depois disso, Mona ri disso, dizendo que usou como uma brincadeira, enquanto Medika ainda está esperando que sua torre caia. E ela então promete nunca desistir até que ele se apaixone por ela. No Dia das Bruxas, Mona está animada com a festa, já que escolheu a fantasia que Medika preferiu, sentindo que ele a usará como tela de bloqueio, e então ela sai. Mais tarde, as meninas encontram os caras no local da festa e o amigo de Medika as recebe. Ele informa que tudo está pronto e avisa que preparou o quarto de hóspedes para que possam trocar de roupa, enquanto Mona se sente ansiosa quando vê Medika passar. Antes de se trocarem para seus trajes, Asahi pergunta o que Mona decidiu vestir e ela tira da bolsa pedindo a Asahi para não zombar dela. Honoka acha a roupa fofa, mas Asahi não está impressionada, e acaba que ela opta pela roupa que sua amiga escolheu. Ela então diz a Mona que teria se arrependido para a vida inteira se tivesse usado a fantasia de múmia que escolheu inicialmente. E Mona fica feliz por não ter feito isso. As garotas trocam de roupa, e Mona não fica impressionada com sua fantasia, mas Asahi não parece se importar com isso. Todos ficam surpresos quando Honoka aparece vestida de fantasma, perguntando por que ela não ficou com sua fantasia de fada. Então
ela explica que não se sentia confortável com ela, então voltou para pegar algo que pudesse esconder seu rosto. Quando saem do quarto, Mona percebe que esqueceu o chapéu, então diz para elas irem na frente enquanto ela pega. Quando ela pega, percebe que o zíper está aberto e luta com ele, mas logo percebe que não consegue fechá-lo sozinha. Enquanto isso, Medica sobe as escadas depois de pegar suprimentos para decorar os corredores e encontra Mona, que o confunde com Honoka e o puxa para dentro da sala, sem dar-lhe a chance de se explicar. Ao perceber que está no vestiário das meninas, ele começa a entrar em pânico e imediatamente tenta sair correndo, mas ela fica na entrada dizendo que o zíper dela se soltou e pedindo para ele fechá-lo para ela. Isso o deixa louco, fazendo-o pensar que ela está o tentando, e ele fica mais nervoso do que o Zenitsu lutando contra um demônio da lua superior. Então ele percebe que ela continua chamando-o de Honoka, o que inicialmente o confunde, e logo percebe que ela o confundiu com Honoka. Ao descobrir que perdeu a chance de dizer a ela que é um rapaz, ele decide ter coragem e fecha o zíper do vestido, enquanto desesperadamente suprime seus desejos. Depois de fazer isso, ela o agradece, mas percebe que ele está agindo estranho, então ela abre o zíper de sua fantasia pensando que ele está com dificuldade para respirar, apenas para ver que era Medica o tempo todo. Isso a faz surtar, e Medica explica que foi ela quem o confundiu com Honoka, mas isso não a acalma, pois ela percebe que ele acabou de ver suas costas nuas. Depois disso, Mona amarra a fantasia de Honoka para diferenciá-la de Medica, e enquanto todos se divertem na festa, ela faz beicinho sobre o que aconteceu, então foca no objetivo principal de obter uma foto que Medica usaria como dele. Ela então lembra como ele apagou sua selfie, o que a deixa irritada, e diz a si mesma que ele não aprecia o quanto ela é fofa. Logo depois, o apresentador anuncia que eles irão jogar um jogo onde uma garota e um garoto serão pareados e os garotos têm que mumificar a garota, com o casal vencedor sendo aquele que fizer a melhor e mais completa múmia, acrescentando que o ganhador recebe um suprimento de lanches. Isso dá a Mona a ideia de que ela poderia tirar uma foto com ele se eles ganharem em dupla, sem parecer estranho. Eles escolhem os pares por sorteio, e Medica escolhe o número 8. Vendo isso, Mona e Asahi imediatamente correm para a caixa e vão atrás do mesmo número. Mona tenta convencer Asahi a desistir da bola, mas ela segura a bola mais forte do que um quarterback de futebol americano, o que assusta Mona. Eventualmente, Mona engana Asahi para que ela desista da bola, e isso deixa Asahi muito irritada. Depois Mona encontra a Medica, e embora ela ainda não tenha superado o problema do zíper, ela suprime sua raiva para poder vencer com ele e tirar a foto, enquanto Asahi é pareado com um cara aleatório. Quando o apresentador sinaliza o início, Honoka tira uma foto de Mona com Medica. Desde o começo, Medica se sente muito nervoso, e vagamente envolve o papel em torno dela, o que a irrita, pois eles perderiam o jogo se ele não melhorasse seu desempenho. Quando ela o repreende por não fazer isso corretamente, ele se irrita, já que está distraído por estar tão próximo de seu corpo e o papel mostrar a forma do corpo dela. Vendo que não estão indo a lugar nenhum, ela pega o papel dela para mostrar a ele como fazer, mas Medica acha o jogo muito provocante, e depois de tentar o seu melhor para ficar calmo mesmo com Mona o importunando, ele finalmente desiste dizendo que desiste. Após isso, o jogo chega ao fim e eles acabam perdendo, o que deixa a Mona chateada, pois ela não pode tirar a foto que queria com ele. No entanto, algumas outras garotas decidem tirar selfies com ele de qualquer forma, fazendo-o sentir-se desconfortável, e Mona tenta manter a calma, dizendo a si mesma que ele apenas acabaria excluindo as fotos delas. Eventualmente, ela fica com ciúmes demais para manter a calma e corre para interrompê-las pedindo uma foto com ele, mas é tarde demais, pois ele se cansa de interagir com as malvadas e recusa o pedido dela, o que arrasa seu ânimo. Depois disso, todos se reúnem para uma foto em grupo, e Mona ainda se sente mal por não ter conseguido tirar uma foto com ele, mesmo tendo se esforçado tanto para estar bonito o suficiente para ser a tela de bloqueio dele. Antes da câmera tirar a foto, ela puxa a camisa dele, chamando-o de idiota. No dia seguinte na escola, Medica conta aos seus amigos que Mona pode estar brava com ele por causa do que ele fez no dia anterior, explicando o que aconteceu, e eles o repreendem, aconselhando-o a pedir desculpas imediatamente. Nesse momento, Mona aparece, então seus amigos dizem para ele aproveitar a chance de pedir desculpas. Mas ele é covarde demais para fazer isso e foge. Enquanto isso, Mona acha que ele está chateado com ela por causa de como ela o tratou na festa na noite anterior e tenta encontrar maneiras de pedir desculpas. Durante a aula, ela percebe que ele está evitando olhar em sua direção, o que a deixa desesperada para consertar as coisas entre eles. De alguma forma, acabam na mesma tarefa de limpeza, dando a ela a chance de conversar com ele. Enquanto limpam, ela decide chamar a atenção dele vestindo sua habitual roupa fofa, Agir. Mas tudo o que ela faz continua a piorar as coisas. Quando está prestes a desistir, ambos pedem desculpas simultaneamente e Medica esclarece as coisas com ela. Mais tarde, enquanto Medica está relaxando em sua casa, ele recebe uma foto dele com Mona e instantaneamente a usa como fundo de tela, mas rapidamente a troca de volta para a foto do seu gato, pois ele não deve ter nenhuma mulher em seu espaço. No dia seguinte, Mona recebe uma mensagem de uma amiga antiga, e quando ela pergunta o que a amiga quer tão cedo, a amiga responde que está na cidade, o que deixa Mona animada. Ela imediatamente diz que deveriam sair logo, e a amiga diz que vai buscá-la na escola, mas Mona recusa a sugestão. Mais tarde na escola, enquanto os meninos discutem sobre ir ao karaokê, Asahi está ocupado babando por Medica, e logo percebe que ela está observando ele, fazendo-a fugir, mas ela perde seu documento de identidade no processo. Depois disso, Asahi reclama com sua amiga sobre o progresso com Medica, então ela lhe dá um conselho sobre o que fazer, dizendo que ele deveria roubar um beijo dela, mas isso faz Asahi surtar. Logo então, Medica aparece procurando por Asahi, o que a surpreende, e a turma começa a falar sobre isso. Ele então entrega a ela a identidade, e antes que ele possa sair, suas amigas perguntam se ele tem planos para o almoço, sugerindo que Asahi o convide para almoçar por ter devolvido a identidade dela. Isso deixa Asahi em pânico, mas seus amigos dizem que é a chance dela roubar um beijo ou dois dele, e ele concorda com o pedido dela. Enquanto isso, Mona conta a Honoka sobre sua melhor amiga de sua cidade natal e como está animada por tê-la por perto. Mas ela acha estranho que ela tenha vindo visitar de repente durante o período escolar. Por outro lado, Asahi almoça com Medica no terraço e se sente muito nervosa em estar sozinha com... Embora ela se sinta estranha, Medica está lutando para manter a calma, pois nunca almoçou com uma garota. Para facilitar o encontro, Asahi o transforma em Gojo, um rapaz moreno e de cabelo castanho.
e ela pode conversar melhor com ele, o que a deixa feliz. Ela então deseja ser a namorada dele e depois diz que queria passar mais tempo com ele na festa de Halloween. Ela segue pedindo pra ele escolher entre travessura ou ele escolhe travessura e ela o beija na bochecha, o que já é suficiente pra ela. Depois da escola, Mona corre para encontrar sua amiga e a vê paquerando um grupo de caras, e ela imediatamente os abandona assim que vê Mona. Enquanto estão no café, ela a repreende por paquerar caras sem nem ao menos vê-la e entrega a Mona um presente de sua cidade natal, o que a deixa animada. Mona então pergunta se Tomo tem um dia de folga da escola e está por aí para passear, mas ela não dá uma resposta direta. Depois ela julga Tomo por se vestir muito leve, mesmo no frio, e Tomo diz que é para conquistar os corações dos meninos de Tóquio. Enquanto conversam, Tomo pergunta por que ela se encontrou com ela tão longe da escola, e Mona diz que não gosta de misturar a vida escolar com a vida de sua cidade natal. Ao ouvir isso, Tomo percebe que ainda está agindo toda fofa, e se lembra de quando todos os garotos de sua antiga escola ficavam pedindo para namorar com ela. Ela então admite que gostaria de ser tão popular quanto Mona, e quando Mona a acusa de ter tantos namorados, ela lembra que era sua maneira de consolar os garotos que Mona havia rejeitado. Enquanto conversam, Tomo diz que quer namorar um garoto de Tóquio e pergunta a Mona como eram os garotos de Tóquio, mas Mona diz que não sabe, já que ainda não namorou ninguém, o que surpreende Tomo. Depois que Mona lembra de que ela nunca teve um namorado na vida, Tomo pergunta por que ela simplesmente não escolheu um cara, já que ela poderia ter quem quisesse. E Mona diz que nunca entendeu toda essa coisa de namoro. Ouvindo isso, Tomo a zomba por ser tão pura, mas ela rebate, dizendo que Tomo também nunca se apaixonou de verdade. Tomo continua e pergunta se ela está interessada em alguém no momento. E Mona inicialmente nega ter alguém, mas logo o Meduca vem à sua mente fazendo-a corar, o que dá a entender a Tomo que ela está realmente interessada em alguém. Neste momento o Meduca aparece do nada, e ele explica que Shaw mora por ali, acrescentando que o enviou para uma missão, já que ele perdeu no jogo de pedra, papel, tesoura. Não querendo que ele encontre Tomo, ela implora para que ele saia rapidamente, mas é tarde demais, pois Tomo o agarra e começa a se pressionar contra ele, o que deixa Mona irritada. Vendo a expressão dela, Tomo deduz que ele deve ser o cara de quem Mona gosta, mas quando Tomo pergunta se ela gosta de Meduca, ela nega sem pestanejar, então Tomo decide testar sua afirmação. Ela faz isso perguntando onde ele gosta de passar o tempo na cidade, mas Meduca diz para ela se vestir adequadamente enquanto olha para o outro lado. Ela então pede que ele a ajude, já que suas mãos estão sujas de batatas fritas, e enquanto ele fecha o zíper dela, e seu peito montanhoso impede que vá mais longe, fazendo-a emitir sons felizes, o que quase faz a cabeça de seu corpo inferior explodir. Isso irrita Mona quando ela os interrompe, dizendo que Meduca pode ir embora já que seu pedido está pronto, e depois disso Tomo começa a rir, o que deixa Mona confusa. Quando eles saem do café, Tomo pergunta a ela se gosta de Meduca, mas ela nega, e Tomo afirma que consegue ver através das mentiras dela, já que é sua melhor amiga. Então ela a deixa. No dia seguinte, o professor da turma entra e anuncia que um aluno transferido se juntará a eles, e Mona fica chocada ao ver Tomo na classe. Mais tarde na aula, as meninas se reúnem em volta dela para conhecê-la melhor, e ela diz que seu pai foi transferido para a cidade por causa do trabalho. Quando elas sentem pena dela, ela diz que não está sozinha porque tem Mona. Mais tarde, enquanto Mona reclama de ter ela por perto, Tomo ameaça expor o ato de Mona, e isso faz com que ela haja amigavelmente com Tomo, mas ela ainda tem um mau pressentimento sobre ela. Logo depois, Sho aparece com Kido e se apresentam a ela, e quando estão prestes a apresentar Meduca, ela diz que já se encontraram no café. Kido então pergunta se ela conhece bem a Mona, e ela afirma que se conhecem há muito tempo, pegando seus faróis gêmeos para provocar quão próximas elas eram, mas isso faz Mona sair da sala com ela. Ela repreende Tomo por ser tão brincalhão com ela, e explica por que está tão interessada em fazer Meduca se apaixonar por ela. Mesmo com isso, Tomo a informa que está interessado nele, mas ela fica irritada. Mas Tomo não se importa, dizendo que ela deve gostar de caras rudes. Isso faz Mona correr em sua defesa, narrando como ele foi gentil com ela. Depois diz que é um cara muito legal e descolado. Depois que ela percebe o que disse, Tomo promete ajudá-la a ver que gosta dele antes de voltar para a aula, e Mona ainda decide rejeitar o fato de que pode realmente estar apaixonada por ele. Depois disso, Tomo tenta ajudar Mona a perceber seus sentimentos, perguntando se ela quer vê-lo tanto que chega a tremer, mas Mona nega ter tais experiências, dizendo a Tomo que ela está sendo um incômodo, o que a deixa um pouco chateada. Nesse momento, Asahi junto com Minami encontra-se com eles lá, e Tomo não hesita em abraçá-los depois de saber sobre os juniores de Mona. Ela então tenta se apresentar a eles, mas Asahi a rejeita, dizendo que não gosta de pessoas muito amigáveis. No entanto, isso faz com que Tomo a abrace ainda mais, alegando que gosta de sua atitude arisca. Enquanto isso, Minami examina Mona como se fosse um sujeito de teste, e quando ela pergunta se Monami é amiga de Asahi, Minami se apresenta para Mona. Então ela lembra a Asahi que ela planejou conversar com Mona. Então Asahi se libera de Tomo e pega a Mona, dizendo que precisa falar com ela em particular. Quando chegam ao telhado, Asahi diz que se sentiria culpada se guardasse um segredo sobre sua rivalidade com ela, revela que deu um beijo em Meduca, deixando Mona chocada enquanto ela caminha. Ela então esbarra na Tomo, que estava escutando escondida, e a ignora. Ouvindo isso, Mona percebe que ela não está mentindo ou inventando coisas, e não consegue entender por que ela está tão agitada com isso, enquanto Tomo se sente feliz que isso esteja acontecendo, pois é uma revelação para Mona. Mais tarde à noite, Mona pensa em tudo o que aconteceu e fica preocupada ao pensar que Asahi está namorando Meduca. No entanto, ela se sente irritada por ele não prestar atenção nela e começa a pensar demais nas coisas, dizendo que disse que lhe deu um beijo e não no que estavam dizendo. Depois de imaginar tantas possibilidades de por que eles podem ter se beijado, ela diz a si mesma para manter a calma, já que só quer que ele seja parte dos seus adoradores, não se importando se ele namora ela ou não. Mas na verdade a incomoda quando ela os imagina juntos, o que... No dia seguinte, o grupo se reúne na estação de trem e Kido faz uma chamada, percebendo que alguns deles ainda não chegaram. Justo então, Mona aparece parecendo um zumbi, pois não conseguiu dormir bem.
sugere, pensando em Meduca, e depois de trocar cumprimentos com o grupo, ela decide se concentrar em impedir Asahi de fazer qualquer movimento em Meduca naquele dia. Vendo como ela está desequilibrada, Asahi se sente um pouco culpada, pois sabia que era porque mencionou o beijo pra ela, mas ela afasta sua culpa, decidindo conquistar Meduca de qualquer jeito. Justo então, Meduca chega com Tomo, o que surpreende a todos, e enquanto ele explica para seus amigos que encontrou Tomo aleatoriamente a caminho da escola, Mona não consegue parar de olhar para seus lábios. Vendo que ela está distraída, Asahi vai falar com Meduca primeiro, o que faz Mona correr para o lado dele, e Tomo prevê que se as coisas continuarem assim, as chances de Mona ficar com ele são pequenas. Ela ajuda sua amiga levando-a para um lugar que ela chama de berço do amor, e quando chegam lá, todos parecem animados, exceto Mona, que continua analisando as ações de todos. Ela também não consegue tirar os lábios de Meduca da cabeça. E enquanto está distraída, Minami sugere que eles andem na montanha-russa, enquanto Asahi percebe que deve convidar Meduca para andar com ela, já que ela vai... Vendo isso, Mona entende o plano de jogo deles, mas ela não pode pedir a ele que ande com ela porque ainda não está pronta para ficar tão perto dele. Quando os outros caras tentam se juntar a Asahi, Minami encontra uma maneira de afastá-los, e Tomo logo percebe o esquema de Asahi, então ela diz que é muito fraca para andar na montanha-russa, pedindo a Meduca para andar 2 vezes para fazê-lo andar com ela. Depois que ele concorda, Asahi o arrasta para longe, e Tomo pergunta se ela gostou da ajuda, mas Mona diz que não faz ideia do que ela fez. Quando a viagem começa, Asahi diz a Meduca que ela se sentirá melhor se ele segurar sua mão, mas bem antes de começarem a viagem, ela confessa que na verdade não estava com medo, e só queria estar com ele. Enquanto isso, Mona olha ao redor desesperadamente por eles após o término do passeio e fica preocupada ao ver Asahi feliz. Depois disso, os dois entram no brinquedo e antes da parte principal começar, Mona pergunta a Meduca se ele se apaixonou por Asahi, e ele diz que não, então pergunta se ela tem sentimentos por alguém no momento, mas ela não responde. E quando eles saem do brinquedo, todos percebem uma vibe estranha em volta dos dois, com Tomo e Asahi percebendo que algo aconteceu. Nesse momento, as garotas decidem tirar algumas fotos com um mascote, e depois elas tiram outra junto com um cara. Vendo que todos estão distraídos, Tomo manda Meduca pegar alguns lanches com Mona, e no caminho, Mona se sente triste por não ter conseguido fazer nada com Meduca, pois foi pega de surpresa pela pergunta dele. Eles então chegam à barraca de comida, e o atendente diz que há uma promoção especial para casais, então os dois decidem fingir que estão namorando, e o cara pede para eles se beijarem para provar que são realmente um casal, o que os deixa em pânico. No entanto, Mona se prepara e segura Meduca, dizendo-lhe para fechar os olhos, embora pareçam muito perto de se beijarem. Não, Mona se afasta no último minuto, e Meduca se sente aliviado com isso. Mais tarde, eles voltam ao grupo com os lanches que conseguiram, e Mona decide continuar investindo em Meduca, já que ainda tem tempo. No entanto, Asahi percebe que ela está fazendo progresso e decide melhorar sua estratégia, garantindo que ela fica com Meduca durante todas as atividades, o que irrita Mona. Mais tarde, Tomo consola Mona no banheiro feminino, dizendo que Asahi está completamente eclipsando-a e que quer que Mona seja mais agressiva com Meduca. Ela também acrescenta que Asahi é obviamente sua rival, e quando Mona tenta negar o fato, Tomo apenas sorri, recordando quando Mona costumava fingir muito na escola secundária, dizendo que tinha interesses românticos quando nunca esteve interessada em... Tomo então acrescenta que Mona se importa demais com o que as pessoas pensam e acaba escondendo quem ela realmente é, alegando que ela é muito gananciosa porque quer que as pessoas gostem mais dela do que já gostam. Ela também diz que as pessoas gostariam dela se ela agisse como ela mesma, e que é revigorante vê-la agir naturalmente ao redor do Meduca, dizendo-lhe para dar uma chance a ele para que ela não tenha arrependimentos mais tarde na vida. Depois disso, ambos voltam para o grupo, e enquanto pensam na próxima atividade, Mona pensa na conversa que teve com Tomo, percebendo que Tomo estava cuidando dela desde o início e o que ela quis dizer ao baixar a guarda, o que a faz entrar em pânico ao pensar que Meduca viu sua máscara cair. No entanto, ela afasta o sentimento e percebe que perdeu o grupo de vista, então decide ligar para Tomo, mas seu telefone estraga, fazendo-a gritar como um demônio de invocação do mal. Vendo que não pode entrar em contato com ninguém, ela decide sentar e esperar que a encontrem, mas logo, pessoas aleatórias começam a flertar com ela, o que a irrita. Enquanto isso, a equipe entra em pânico ao perceber que Mona não está com eles e não conseguem alcançá-la por mensagem ou chamadas, fazendo-se perguntar se o telefone dela morreu ou foi roubado. Eles decidem se dividir em grupos para procurá-la, e Asahi diz que seguirá Meduca, mas ele diz para ela não participar dessa vez, já que está comendo no momento, o que a deixa triste. Por outro lado, Mona recusa o pedido dos caras, mas eles a agarram à força, convidando-a para sair com eles, o que aumenta a raiva que ela já tem por não estar com Meduca. Nesse momento, Meduca aparece dizendo a eles para recuarem, e Mona corre para encontrá-lo, chamando-o de seu namorado, enquanto ele usa seu hack de observação para assustá-los. Ela então agradece a ele por salvá-la, e explica que seu telefone ficou estragado. Assim que ele está prestes a alcançar os outros, o telefone dele fica estragado da mesma forma que o da Mônica, o que os assusta. Então ele sugere que eles deem uma olhada ao redor para encontrar os outros. Estar sozinha com ele deixa Mona muito nervosa, e enquanto eles caminham, ela percebe que a roda gigante chama a atenção dele, mas quando ela pergunta se ele quer dar uma volta, ele finge que não está interessado. Depois de um tempo, Mona decide levá-lo para andar na roda gigante como um agradecimento por tê-la defendido mais cedo, mesmo que ela se sinta nervosa por estar em um espaço apertado com ele, mas ela se prepara e entra no brinquedo com ele. Mesmo quando se sente um pouco nervosa, ela fica irritada ao vê-lo se divertindo. Nesse momento, ela vê um reflexo e fica chocada com a expressão sincera em seu rosto, o que a faz perceber todas as vezes que baixou a guarda na frente de Meduca. Ela imediatamente percebe que Tomo estava dizendo a verdade sobre seus sentimentos em relação a Meduca, mas ainda tenta negar esse sentimento. Nesse momento, Meduca vê um espetáculo acontecendo no chão, e ao se levantar para olhar, ela perde o equilíbrio, quase o beijando. Ela imediatamente recua, e vê seu reflexo envergonhado, fazendo-a esconder o rosto por se sentir embaraçada, e se pergunta por que parece estar apaixonada. Então ela diz que não está fofa naquele momento, e Meduca comenta que ela às vezes age de forma estranha, o que a deixa chateada. No entanto, ele rapidamente explica o que quis dizer, ao afirmar que as diferentes expressões faciais dela fazem seu coração disparar, o que a deixa animada. Isso a faz perceber que ela só fica envergonhada quando Meduca a chama de fofa, e se incomoda com a possibilidade de estar apaixonada por ele, já que ela deveria ser a que o encanta. Ela
desesperadamente nega ter sentimentos por ele, mas quando vê o sorriso brilhante dele, finalmente admite que está apaixonada pela primeira vez na vida. Depois disso, os dois se encontram com o resto do grupo e ficam muito felizes ao ver que ela está bem. No entanto, Sho repreende Medica por não ter ligado a tempo, então ele explica que seu telefone quebrou. Enquanto isso, Mona tenta contar a Tomo sobre seu novo amor, mas Asahi aparece atrás dela e isso a faz se acalmar. No entanto, Tomo e Asahi percebem que há algo estranho. Enquanto o grupo tenta decidir o que fazer a seguir, ela diz a eles que não está se sentindo muito bem e pede para ir para casa. Então todos concordam em encerrar o dia e planejar outro passeio em outra ocasião. Ela se sente muito mal por encurtar a diversão deles, mas eles dizem que está tudo bem e asseguram que todos se divertiram. Enquanto estão no trem de volta para casa, Tomo pergunta como Mona está, já que percebeu que havia algo estranho com ela antes, e seu palpite é certeiro quando Mona fica trêmula ao mencionar o nome de Medica. Então, ela desabafa sobre seus sentimentos por Medica e conta tudo o que aconteceu enquanto estava com ele. Depois disso, Mona se encontra com Asahi e, embora se sinta mal por ter negado seus sentimentos por Medica antes, finalmente revela isso a Asahi, esperando que ela fique brava com ela. No entanto, Asahi mantém a calma, dizendo que não vai desistir, o que surpreende Mona, e enquanto as duas seguem seus caminhos separados, ela também diz a Asahi que não vai recuar. No dia seguinte, Mona acorda com febre e se sente confusa, pois não sabe o que fazer agora que está apaixonada por Medica. Mais tarde, ela liga para Tomo para lhe fazer companhia, reclamando de estar sozinha, e Tomo a provoca, dizendo que é porque ela quer estar com Medica, mas Mona nega suas acusações. Neste momento, Tomo vê Medica e decide testar sua teoria, dizendo a Mona que quer entregar o telefone a ele. Isso faz Mona entrar em pânico, pois ela parece um desastre, e Tomo dá a ela um tempinho para se arrumar enquanto o leva para o telhado e entrega o telefone a ele, dizendo-lhe para falar com ela enquanto vai ao banheiro. Embora pareça estranho a princípio, os dois finalmente criam uma conexão, e Mona fica muito feliz em conversar com ele, desejando que eles pudessem ter um relacionamento, já que ela poderia ter momentos com ele o tempo todo. Nesse momento, a mãe dela entra no quarto e ela esconde o tablet entre as coxas, mostrando a ele o paraíso, e isso faz com que os dois desmaiem. No dia seguinte, já recuperada, ela se prepara para a escola com pressa para poder ver Médico, fantasiando sobre ir ao cinema e andar de mãos dadas na praia com ele. Quando ela chega à escola, todos ficam felizes em vê-la e todos se certificam de que ela está bem. Ela então se senta ao lado de Medica e tenta manter a calma, dizendo a si mesma que fará dele seu. Antes que ela possa cumprimentá-lo, ele lhe deseja bom dia e isso envia uma flecha de cupido direto ao coração dela. Quando a aula está prestes a começar, sua borracha cai no chão e suas mãos se tocam enquanto ambos tentam pegá-la. Isso faz com que ele surte e imediatamente recue, pedindo desculpas a ela. Enquanto isso, o cérebro dela desliga por um momento e ela de repente sai correndo da escola, prometendo torná-lo seu namorado.